Boa noite, camaradas. Mais uma live aqui no Walter Ponto, especialíssima com o nosso camarada Matheus Croco. Ele já entrou, vou convidá-lo. Hoje é dia 20 de junho, agora são 19 horas e 36 minutos. Deixa eu convidar o Matheus. Matheus já se convidou aqui, deixa eu aceitar. Fala, meu querido! Opa, boa noite, boa noite. E aí, meu querido, tudo bem? Eu estou bem, e você? Graças a Deus, tudo em ordem, tudo bem por aqui também. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certinho? Perfeitamente. A recíproca é Perfeitamente. verdadeira? Sim, positivo. Tudo nos conformes. Então é isso aí. Satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Mais uma live no Ô, Walter mano. Ponto. Essa live vai ficar no meu perfil em colaboração com o Matheus e vai estar disponível amanhã no Walter Ponto no YouTube. Estou deixando todas as lives lá. Já tem 2 lives com esse menino Tamo aí. muito, muito bacana, que é o Matheus, que vem sempre agregar bastante aí para o nosso debate sobre o veganismo e outras pautas, né? Querido, Poxa, eu que agradeço, mano. Eu que agradeço o convite aí, de verdade, viu? É sempre um prazer estar podendo conversar com você. Acho que é a terceira vez que a gente faz, né? terceira vez, terceira vez. Oi, agradeço aí o convite. Olha, minha mãe tá aí, oi, mãe. Minha mãe tá aí no Brasil vivendo, oi, mãe. Tudo bem? No, Cada live nossa, nossos cabelos estão. O seu tá pretinho, mas a minha Hum, barba tá mais branca. oi. Ah, é. Ah, tá complexo, né? Ah, mas faz Querido, parte, né? eu já te dou a palavra, fala um pouco de você e vamos falar desse tema. Nós colocamos três temas aí juntos num tema só, que na verdade eles se ligam, se interconectam e, na verdade acaba sendo o ponto de partida é o mesmo. Porque nós vamos falar sobre o bem-estarismo, sobre os zoológicos, que é uma pauta muito cara para todos nós e que o Matheus Sim. já vem estudando há muito tempo, inclusive promovendo os debates, promovendo uma série de estudos sobre isso. E o veganismo, é claro, que é nossa estrutura, né? A nossa medula, Sim. a nossa coluna vertebral. Então é isso, já te dou a palavra. Ah, só para avisar, é uma live internacional, esse rapaz está na Irlanda, então Vamos da Irlanda. eu não vou explorá-lo em demasia, porque lá já são 11 horas e 36 minutos, então assim, a gente antes das 3 horas lá da Irlanda, a gente acaba. Vai lá, querido. Pô, de novo, mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer você, irmão, pelo convite. Acho que o seu canal está sendo um palco muito interessante para a gente levantar discussões importantes, debater, né, nos colocar à prova também, né, mostrar o contraditório do que muito se escuta sobre o veganismo, né, com essa nova era digital, né, influenciadores. É interessante ter um canal que a gente pode apresentar um pouco do contraditório também, falar um pouquinho não somente sobre produtos, mas sim sobre a causa, a raiz da nossa causa, né? Como você falou também sobre os zoológicos, que a gente já vem há muito tempo debatendo, né? As coisas aparentam estar mudando, mas a gente vê que é mais uma maquiagem, por isso que é importante a gente seguir pressionando, seguir se aprofundando nos assuntos, para que a gente não se deixe enganar por qualquer discurso que venha melhorar algo que nem deveria existir. Né? E isso já se conecta ao bem-estarismo, que é o outro pilar aqui da nossa conversa, né? Que hoje se popularizou essa frase e ela tá se moldando, ela está se transformando como algo bom, algo aceitável. Pelo menos a gente tem isso, né? Isso, ao meu ver, né, é algo despolitizante, né? A gente acaba aceitando o mínimo de algo que nem deveria existir, de algo que faz parte do cerne do que a gente acredita combater. Então, acho que não tem espaço para aceitar o que tem.
quem falou que isso seria, né, o que tem? Então, agradeço aí, viu? Agradeço mesmo. Estou aqui na Irlanda, já são 11 lá vai pedrada. Aqui a gente está com quase com 4 horas de diferença. A gente estava com 5, diminuímos e logo, logo nós vamos chegar a 3, aí vai ficar um pouco mais cedo aqui para mim. É porque você estava no inverno, né? A gente está entrando no verão agora. Pela primeira vez saiu em todos os jornais aqui, batemos 28 graus. Os irlandeses estavam cozinhando. Colocar eles aqui no Brasil. Nossa, derrete que nem sorvete. Sem ar-condicionado ainda. Puxa, meu Deus. Querido, vamos começar. Eu acho que dá para falar junto do bem-estarismo e dos zoológicos. Claro. Mas vamos falar primeiro um pouquinho do bem-estarismo. O bem-estarismo, para quem não sabe, e até eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é uma filosofia jurídica, sobretudo, que pensa não em abolir o sofrimento animal, mas em minimizar, melhorar. E grande parte das ONGs, inclusive, que atuam, pessoas, influenciadores, eles optam muitas vezes, mesmo que o discurso seja um discurso não bem-estarista, mas na prática, em ações bem-estaristas, como, por exemplo, há um tempo atrás, aquela questão das gaiolas, né, com relação que foi muito polêmica, e enfim. E que agora está migrando para as gaiolas dos porcos, entendeu? Então, assim, a indústria já ganhou a galinha livre de gaiola e agora está avançando para porcas livres de gaiola, do tipo, sério, que grupos e organizações, nós não aprendemos nada com as galinhas livres de gaiola, a gente vai realmente abraçar agora os porcos, né? Tem estudos da própria indústria animal, eu fiz um vídeo sobre isso, mostrando que é um estudo, uma publicação que fala assim, os desafios dessa nova demanda por galinhas livres de gaiola, onde mostra, não foi veganos, não foi ambientalista, é só a própria indústria que fez esse estudo para entender esse mercado, mostrando que a mortalidade desses animais nesse sistema livre de gaiolas é maior. Né? Tem maior índice de fratura do peito, do osso do peito, em galinhas livres de gaiola. A gente sabe que as galinhas são animais muito sociáveis. Então imagina você se colocar num quarto fechado ali com um bando de familiar bolsonarista. Não vai dar muito certo, entendeu? E aqui eu não estou defendendo que esse é o cuidado que a gente tem que ter nessa falácia do preto no branco, na falsa dicotomia. Então, se você não está defendendo galinhas livres de gaiola, então você está defendendo as galinhas nas gaiolas. Não, eu estou defendendo não ter galinha. Porque o que se entende como avanço, né, o que eles pregam, avançamos, agora elas não estão mais dentro das gaiolas. Não é um avanço, em números não é avanço, no número da produção não é avanço, na quantidade de animais sendo explorados não é avanço. Então, assim, a indústria animal ela conseguiu engolir, conseguiu empurrar na nossa goela, a gente que livre de gaiola é tudo lindo, tá tudo magnífico, que bom, que bom. E agora estão movendo para os porcos, os porcos que não dão a luz, eles ficam naquelas gaiolas. Nós temos que acabar com as gaiolas dos porcos agora, sabe? Sério, que a gente não aprendeu nada. Então existe essa confusão do bem-estarismo como um termo técnico para a área da biologia, na área de resgate do animal, né? A gente vai lutar pelo bem-estar do animal, né? Como algo de manejo, para que você possa ali, em certas circunstâncias, fornecer para um animal algo melhor, porque ele não tem opção de, né? Mas existe essa confusão do bem-estar dentro da indústria. Dentro da indústria animal não se ganha nada com isso. Isso não é um avanço, entendeu? Eu tive uma discussão, foi um debate muito interessante eu não vou lembrar o nome, enfim, uma dessas ONGs fez uma campanha na frente de uma dessas fábricas pedindo essa questão das gaiolas, né, das galinhas livres de gaiola. E eu mandei para essa pessoa, para o coordenador, falei, olha, está aqui os estudos da própria indústria animal, falando que sem gaiola, mais espaço para ter bicho, mais a produção aumenta. Você tem uma porcentagem, se eu não me engano, de 10 a 15% a mais de animais dentro do galpão.
Tá aí. Só que quando pega uma doença na gaiola, e aqui eu não estou falando que gaiola é melhor, não venha com esse papinho, mas você tira lá a gaiola, os animais doentes, é isso, é um manejo um pouco mais fácil. Quando esses animais estão convivendo no mesmo espaço, quando dá a doença no canto esquerdo, pega em tudo, tem que matar tudo. As galinhas, como a gente falou, são sociáveis, elas vão brigar muito, não tem como elas separar ali, elas são tudo. A galera acha que, pastos verdejantes, onde a galinha tem 10 metros quadrados para cada galinha. Faça pesquisa por você mesmo. Dá uma olhadinha o que é livres de gaiola. Vai olhar, não é livre de nada, é bicho amontoado dentro do galpão. Então, assim, a indústria conseguiu cooptar, conseguiu enfiar esse negócio na goela de muitos veganos, de muitos ativistas. A ideia comprou, a ideia valeu, a gente está aqui agora correndo no prejuízo, mas recentemente eu vi aí conteúdos de pessoas muito bacanas no veganismo, agora defendendo as porcas livres de gaiola. Tipo, porra, é sério mesmo que a gente não aprendeu nada com as galinhas? Libertamos as galinhas pedindo gaiola? Agora a gente está indo para os porcos, sabe? Então é complicado esse modo de bem-estar, porque a gente corre contra o tempo, não é? Eu percebo que o bem-estarismo, ele sempre esteve presente no veganismo, né? Como uma cooptação mesmo, né? Porque a gente sabe que rola muita grana, né? E assim, não significa que não tenha pessoas bem intencionadas, tem. A gente não tá, o julgamento não é moral, mas é um julgamento realmente do fato em si. Mas é chover no molhado, porque é o que você falou. Você está lutando por uma situação que, ao contrário, que a própria indústria, que os próprios pesquisadores mostram que essa situação vai expor os animais a ainda mais matança, ainda outros tipos de riscos, né? E o debate sério mesmo, que é enfrentar a libertação animal, não é feito. Ou é feito naquele, olha, a gente vai fazer isso, mas estamos pensando que lá na frente, no dia de São Bartolomeu... Aqueles que nunca se cumprem, e foi feita uma parceria, a Mercy for Animals e alguma granja grande, em 2025 vocês vão ver lá nos Estados Unidos. E a gente viu, nada aconteceu, não cumpre os prazos, não cumpre nada. Tipo assim, vocês que não gostam de usar matou a pau, mas é isso mesmo. A gente fica nessa discussão enquanto o verdadeiro debate sobre como a gente, né, se coloca frente contra esse sistema, como a gente pode construir um sistema para fora desse que explora, se perde. Porque a gente fica aí falando de livre de gaiola. E aí nós temos que escutar que vocês ficam atacando as pessoas veganas, vocês deviam dar as mãos. Não devia dar mão coisa nenhuma, gente. Se a gente, dentro do próprio do ativismo, se a gente não se questionar, se a gente não apontar as nossas incoerências, aonde que a gente possivelmente está falhando, quem que vai fazer? A indústria animal? Vamos esperar a indústria animal falar para a gente onde a gente pode ou o que a gente não pode fazer? Então, esse negócio de vamos dar as mãos e sair andando como os Teletubbies unidos. Não, mano. A gente pode ter esse ideal como a libertação dos animais, mas é isso, na hora de a gente ver as práticas do resultado, eu vou sentar de um lado, você senta do outro lado da mesa. E vamos debater, não é assim? Porque no resultado prático, Walter, os números estão que o Brasil bateu recorde de produção de ovos, sabe? Está explodindo granjas, os frangos estão crescendo. Então, assim, mesmo que você não for pensar com o coração dos animais, pensa no resultado. Está resultando em menos animais? Não. Então, como você pode falar que esse tipo de abordagem está sendo eficiente? Mas é porque se você chegar muito radical, as pessoas não aceitam. Acho que essa é outra grande confusão que a gente tem dentro dessa nossa militância. Como você mesmo falou num podcast, eu adorei a sua fala, né? Ativismo, não, militância. Adorei seu ponderamento, foi fantástico. Então, o que está faltando dentro dessa nossa militância é entender que a abordagem é diferente de discurso. Eu posso ser uma pessoa extremamente escrota tendo um discurso mole, tendo um discurso
amigo, amigável, sabe? Não. Então você pode abordar as pessoas com um discurso radical, tanto que a sua abordagem seja inclusiva, seja amigável. Você não precisa ser um escroto para falar, olha, galinha com gaiola, galinha sem gaiola, é uma exploração. A gente precisa entender que esse sistema precisa acabar, não precisa ser melhorado. Porque eu acredito que quando a gente prega esse melhoramento, né, inconscientemente, a gente ali, meio nas entrelinhas, a gente valida uma forma que está menos pior de se explorar. E essa menos pior vai se perpetuando e agora vai alcançando outros animais. Agora está nos porcos, já, né, já tem essa questão das vacas, que tem onde elas podem se coçar, onde elas têm coisinhas para se divertir na indústria. Então, e vai construindo essa pirâmide de assim pode se explorar os animais, esse argumento, e a gente fica, como você disse, enxugando gelo. Agradecer a presença aí do pessoal que está entrando, o Paulão com várias Paulinho, e aí, meu querido? Paulão. Acho que o professor Leon Denis também está aqui. Eu peguei um livro dele, tá para chegar para mim na quarta-feira. Minha sogra tá vindo para Irlanda me visitar, tá trazendo os livros da Sônia Felipe, que eu preciso ler, e do professor Leão também. Eu tô com quase a coleção dele toda, que eu só não tô com uns que saíram, depois eu preciso não conseguir. Voltar à questão do bem-estarismo, né? Esse croco é muito radical, olha lá, tá te sacaneando. Quem é? É o professor. Somos radical. Ele mesmo, somos radicais. Isso é radical. Então, essa coisa do bem-estarismo, ela teve sempre, inclusive no começo, eu falo que a Vegan Society, no começo, ela era bem-estarista. A primeira definição do Watson, né, era alimentar somente. Depois, sim. O Larry, né, que fez uma definição que envolvia a ética animal. Mas os grandes teóricos, o Singer, o Francione, todos debateram com essa questão do bem-estarismo. E eu percebo que o bem-estarismo hoje está disfarçado de outras coisas. E, inclusive, eu estou vendo uma galera até mais à esquerda, vamos dizer assim, não os liberais, mas uma galera até mais radical, às vezes embarcando nesse negócio aí do bem-estarismo, né? E, cara, é complicado isso daí, porque parece que a gente está perdendo a nossa base. E aí eu te pergunto, o que a gente faz, cara? Porque a gente não tem... A gente tem isso aqui, né? Não. A gente fala, você fala no seu canal, fala no meu canal, o professor Leon Denis desenvolve palestras, cursos, treinamentos, a gente também faz isso, você faz isso. Então a galera se movimentando, mas a gente não tem a grana que essas ONGs têm, que essas instituições têm, a gente não tem o patrocínio de marcas, de nada, e os caras estão comendo solto e bem-estarismo. Quando não é bem-estarismo, é até talvez algo até pior, né, do que o bem-estarismo, que chega a ser a capitulação mesmo de vez, né? Uhum. E, na sua opinião, você que está muito mais tempo aí, você que está na porrada faz tempo, você que já teve em diversos lados também, agora essa figura radical do Velho Testamento, fala para mim, o que a gente faz, Croco? Porque, assim, a gente tem que continuar fazendo o que a gente está fazendo, mas efetivamente, assim, às vezes que eu vejo, falta da nossa parte mais efetividade. Assim, eu me pergunto todo dia, o que eu faço? O que eu, Walter, posso fazer? Junto com outros camaradas, porque a luta é coletiva, não dá para fazer nada individual. Mas o que a gente pode fazer? Fala para mim, na sua opinião. Esse ponto que você colocou é interessante, porque a gente chega a ver alguns até que se enxergam como anarquistas, entendeu? Abraçando. Alguns camaradas que se dizem comunistas, anarquistas, essa esquerda um pouco mais radical, que vai ali no cerne do problema, né? Embarcando nesses discursos, né? E isso é muito triste, é muito triste. Por exemplo, a gente teve, existem alguns comentários, mas então, um exemplo que a gente pode dar é aquela lei, né, que eu até conversei com você esses dias, né,
Ah, Croco, então você não é a favor da lei que proibiu a pesca da sardinha em Ubatuba, por exemplo? Então, porque é uma lei bem estadista. Não, veja bem, a gente tem que pelo menos se pautar na realidade. Tem um resultado prático. As sardinhas vão ser menos pescadas. Tudo bem que, assim, para ver se realmente teve um resultado interessante, tá, a gente não pode pescar sardinha, então nós vamos pescar mais tainha, entendeu? Às vezes engana, por isso a gente tem que tomar muito cuidado, mas vamos pensar num cenário perfeito. A lei que não pode pescar esse peixe aqui está dando resultado? A gente está pescando menos peixe ali? Sim, está tendo um resultado de diminuição desse peixe pescado. Então, ok, então é algo que a gente pode ali trabalhar nesse nosso discurso. Mas diferente do bem-estar, todo esse manejo de bem-estar, essa defesa, não está resultando em menos animais. Então existe essa diferença que a gente realmente precisa colocar. Volto a dizer, é lógico, não se pode mais pescar tainha. Se a gente realmente for a fundo, a pesca da tainha caiu, mas aumentou a pesca da anchova, por exemplo, porque já que não pode pescar tainha, vamos pescar anchova. Então, assim, a lei por ela não tá fazendo muito efeito. E o que acontece, eu acho que, respondendo a tua pergunta, é essa falta um pouco de profundidade né, na questão do debate. Alguém proibiu a pesca da tainha, vamos comemorar, beleza, vamos lá. Tá, gente, calma, legal, tá pescando menos? Mas existem outros peixes que estão sendo pescados por conta dessa proibição? Sim, ok, então temos um problema. Então, como que a gente agora pode, né, começar a debater esse problema e começar a se aprofundar, entender, não somente felicidade, porque isso que acontece quando o Carrefour falou que não compra mais ovos de galinha de gaiola. Vamos lá. Tá. Mas ele está diminuindo a compra de ovos, em geral. A granja está diminuindo o número de animais? Não está. Assim, não tem resultado prático, não tem resultado nenhum. Então, assim, eu sei que existe muito trabalho sendo feito nas periferias, muito trabalho sendo feito fora né, das nossas bolhas, e isso é muito importante. Eu acho que a gente fazer o que a gente está fazendo, esse trabalho de base, né, de base mesmo, conversar de base e não, não ter medo, ou vergonha, ou receio de apontar quando não está legal. Não importa se a pessoa é vegana e tem 300 milhões de seguidores no Instagram, porque o que eu vejo, não sei se você concorda comigo, mas muitas vezes a gente escuta assim, você criticando alguns influencers veganos, você está fazendo um desserviço para o veganismo. Eu consigo linkar esse discurso das mesmas pessoas que falam, não critico o Lula porque senão o Bolsonaro volta. Não, Sim. o Lula está fazendo cagada, então se a direita voltar no poder, não é porque eu estou criticando as cagadas que está acontecendo. É porque o Lula está fazendo cagada. Então, acho que é a mesma coisa do veganismo. Tem, se você criticar, a galera vai. Não. Eu estou criticando as cagadas. Se a galera voltar a comer, se a indústria ficar dominando tudo, é porque existe um discurso que está fomentando esse tipo de reviravolta, de falso crescimento. A gente vê aí pessoas que se declaram vegetarianas e veganas explodindo, e de novo, que bom, vamos comemorar, mas aí, calma, vamos lá, nós temos esse resultado aqui, vamos um pouco mais a fundo, a produção está caindo, consumo per capita do brasileiro está caindo? Não. Então, assim, o que esse número está mostrando para a gente? A gente está indo mais uma dieta e está esquecendo da base, que o veganismo é um movimento radical que vai na raiz do problema. Né? Não sei se você concorda comigo, mas eu acredito que a gente tem que continuar fazendo esse trabalho de resgatar essa radicalidade, né, e trazer um pouco mais, ser um pouco menos passivo quando o nosso influencer fala que, olha, tá vendo agora, os porquinhos vão estar fora da gaiola. Ao invés de comemorar, seja um pouco mais crítico, pensa, tá bom, mas o que vai acontecer com os porcos? Então, vamos ter menos? Vamos ter mais? O que vai ter? O consumo está crescendo? Está caindo? Eu acho que nós estamos nessa linha, nesse limbo de empurrar um pouco mais. Olha, vamos cavucar um pouco mais do que você está recebendo de informação, né? Vamos ver o resultado prático disso. Eu concordo demais. Eu sempre, desde as minhas primeiras lives, eu falo isso. E eu acho que
antes até de ter atuação nas redes sociais, eu já falava isso. Eu acho que a gente tem que parar de ter essa coisinha de... uma coisa é o debate infrutífero, né? Aquele debate ad hominis, né? Que ofende a pessoa. Agora, outra coisa é debater ideias, debater conceitos. Vamos debater até exaustão. Então, tá bom, nós estamos errados. Então, me apresente argumentos de que eu estou errado. Eu vou apresentar argumentos que você está errado. Né? Porque se eu não acreditasse nisso, eu não era uma pessoa estudiosa das coisas que eu sou, da filosofia, da política e de outras coisas que reflete sobre tudo o tempo todo, inclusive sobre não refletir sobre o próprio movimento é a destruição do movimento. É igual você falou do Lula. Pô, esse discursinho raso, pô, não pode criticar, porque... Não, quem criou, quem deixou a extrema-direita vir por poder foi justamente essa esquerda reformista. Porque se tivesse uma esquerda radical, jamais teria espaço para a extrema-direita ascender. Jamais teria espaço. Vai colocar no colo nosso de meia dúzia de vegano que está criticando esse movimento liberal, sabe? Vê se teve espaço para ascender a extrema-direita na União Soviética. Não teve depois da Revolução. Onde que foi surgir? Na Alemanha, com a derrota do Partido Social Democrata, que, na verdade, traiu a causa. Então, assim... O Leon dizendo o número de veganos no Brasil divulgado pelo IBGE-SVB é fake. Sim, de fato, aquele número, de onde tirou, né? Aliás, é muito complicado fazer uma pesquisa dessa, porque se eu te pergunto, enfio o microfone na sua cara e falo, ou nem microfone, eu faço uma parte... Você é vegano? Às vezes a pessoa nem sabe o que é vegano, às vezes a pessoa é simpática, ou é vegetariano... Ou até mesmo esse número ele pode expressar alguma coisa, mas o que eu entendo ok, então, mas que tipo de veganismo a gente está falando? Porque já que os animais, a produção está aumentando, alguma coisa não está dando certo, não está fazendo sentido. Salvo engano, foi um universo amostral de 2.000 pessoas, muito pouco. O Brasil tem... mais de 220 milhões de pessoas, como que isso pode, ainda mais uma coisa tão sensível, uma coisa em quem você vai votar, posso pegar, fazer uma distribuição, e aí eu chego numa realidade, numa metodologia científica um pouco mais próxima, e mesmo assim tem uma margem de erro. Agora, numa coisa tão complexa como uma filosofia, como, não é, você é cristão, você é muçulmano, não, tipo, sim, concordo. Eu acho que é altamente complicada essa questão. Então, é complicado, mas eu ainda vou por esse outro lado. Entendeu? Eu não me preocupo tanto se esse número é real ou não. É a mesma coisa que você sair na rua e perguntar, você é católico? Você vai ver um monte de gente vai falar, sou católico. Sim. Quantas vezes você foi na igreja esse ano? Porra, acho que 2. Então, é uma coisa então, assim, que tipo de veganismo essas pessoas estão recebendo, que elas se identificam, ao mesmo tempo que a gente tem esse crescente número da produção, crescente número de consumo per capita, assim, não dá match, não combina. Então eu entendo e eu vejo que existe muito essa visão de que, olha lá, os veganos estão se pegando, eles não se entendem nem entre eles. Que bom! Quer dizer que a gente tem vertentes que a gente está debatendo, que a gente está discutindo. A gente não pode simplesmente dar a mão e falar nem porque a pessoa é vegana. Calma, qual é o veganismo que você está defendendo? O veganismo onde a Nestlé, que está aí com um monte de processo aí no Brasil, não só no Brasil, trabalha na área da escravidão, está secando nascentes e lençóis freáticos. É esse veganismo. Você quer que esse veganismo, que essa empresa que se intitula vegano vai embora, é isso? Porque se for esse, eu não faço parte disso. A gente pode ter essa premissa. A gente pode ter essa premissa de que, olha, a gente quer a libertação dos animais, que bom, a gente combina até aí. A partir daí, cada um vai para um lado, porque eu vou falar um negócio aqui que é polêmico, que é recente. Então, assim, não estamos nem falando para você ver que falta do pensamento crítico, não que a gente não deveria e não deveria lutar, não devemos lutar pelo fim do transporte de animais vivos, né? Porque vai gerar um resultado prático.
Mas também tem um quê de bem-estarismo nisso, porque, Ou assim, tem, porque, muito. na verdade, nós devemos lutar pelo fim do transporte de animais, vivo ou morto. Sim, É muito, sim. é muito radical? Pô, é radical pra caralho. É É, radical pra caralho. Mas sim. assim, não, mas aí você já tá lutando. Então, assim, é lógico, nós estamos falando de questões. Eu não estou falando que a campanha, a ação, Sim, sim. ela não tem uma importância. Mas faltou nesse debate o seguinte: olha, nós estamos lutando para que não seja transportados os animais, nem vivos nem mortos. Sim. O Né? que eu falo dessa questão do transporte dos animais é a mesma coisa daquela lei da pescada. Está gerando um resultado onde menos animais estão sendo criados para serem exportados? Sim. Opa, então é debatível. É uma lei realmente, é uma lei que tem aí uma pegada bem-estarista, porque está falando, ó, a gente só não pode mandar para o navio, o resto está tudo bem. Mas nós somos feitos de incoerências. A gente tem nossas incoerências, nossas exceções, que a gente pode se debruçar e estudar um pouco mais, e essa é uma delas. Porque hoje se tem um mercado um nichado, animais sendo criados para serem enviados. Então a gente criou uma nova demanda. Esta lei, ela vai diminuir a quantidade de animais produzidos para essa demanda? Vamos ver. Se sim, ok, é uma lei a gente ser debruçada, debatida e entendida. Bacana. Eu não consigo comparar essa lei com uma defesa das gaiolas, dos animais livres de gaiola, porque no animais livres de gaiola não resulta no menor animais explorados. No embarque de carga viva, pode ser que gere uma menor quantidade de animais produzidos para aqueles fins. Entendeu? Então, é debatível. É debatível. Agora, o que a gente não pode é fazer essa confusão que muitos amigos aí virtuais que nós temos de causa é fazer essa confusão, achar que, Matheus, defender, por exemplo, que os animais, defender a lei do não transporte de carga viva é a mesma coisa, é um bem-estar, é a mesma coisa que defender que as gaiolas devem Sim, ser sim. banidas. Entendeu? Eu não consigo ver, porque não tem um resultado no igual ali, não tem menos animais. E é isso. Não dá para comparar as realidades, mas Sim, como diz o professor até Leão Denis, há uma incoerência, há uma, sim, com certeza. o que faltou é o seguinte, olha, nós estamos lutando por isso, né? Sim, Deixar mais claras as posições. Eu acho que isso não está sendo com feito certeza. no debate, né? Eu acho que tem por trás, mesmo que bem com muita boa intenção, tem um quê de bem-estarismo aí. É claro, a gente pode Tem, levantar, como você disse, tem. a gente pode levantar os resultados práticos disso ou não, mas, tipo, Uhum, então não vou mandar vivo, vou matar, então mando a carne. é, E aí tem que, né, tem que fazer, enfim, o debate é sim. longo. E Mas é, que, aí, e aí é debatível. Entendeu? é, Porque diferente das você pode gaiolas, ver né? o que é diferente das gaiolas. Né? É debatível. Podemos ser um aliado de ocasião para essa lei? Por quê? Vamos debater, vamos ver. Agora, diferente de livro de gaiola. Livro de gaiola não existe. Não, gente, não existe redução, não, nem de sofrimento, nem de animal. Somente tem aumento de lucro. As pessoas E você quer, pagam mais porque tem o selo. e quer saber, e isso aí leva um amortecimento das consciências, porque, eu não estou mais comendo ovo da galinha que sofre, daí eles Isso. colocam lá a galinha livre, faz um marketing bonito, a galinha feliz, botando Dessensibiliza as pessoas. Exato, exato. Então, ao invés de dar um choque, que é o nosso objetivo, falar, não, porra Uhum. nenhuma. Não, dá uma Sim. flexibilizada legal. E Uh, aí, aquela galera que gosta de viver mais eticamente, vamos dizer assim, entre muitas aspas, fica feliz. Tô comendo ovo, mas é ovo de galinha. A galinha não é nas gaiolas. É louco isso, é louco. eu já ouvi, durante esses meus 16 anos de veganismo, eu já ouvi muito isso. Não, mas eu só compro ovo de livre de gaiola. Eu não, só. Então, essa dessensibilização que me emputece muito, sabe? Porque se essa dessensibilização viesse somente da indústria, eu entendo, é isso que eles querem.
Eles querem cada vez mais, né, se afastar do mundo real que eles têm com os animais lá, do sofrimento, que é levar a gente para um paraíso inexistente. Mas essa dessensibilização, ela vem sendo feita por agentes que estão dentro do veganismo, querendo ou não, do veganismo liberal, do veganismo, estão ali sendo feita, então existe essa validação, sabe? Eu vi uns 4, 5 dias atrás, uma campanha com pessoas que realmente eu acho que tem um conteúdo bem interessante, falando sobre brigando para porco livre de gaiola. Eu falei, gente, sério? E aí, eu não sou contra a manifestação, não sou contra intervenções, acho muito importante, mas você chega lá no trabalhador que está lá no açougue tentando pagar as contas dele, põe ele como culpado de tudo isso. Então vai lá, filma a pessoa no seu horário de trabalho, a pessoa fica estressada, a pessoa vai brigar com os ativistas, e aí essa pessoa é vista como uma pessoa mata, vendo, ele está querendo acabar com o nosso protesto, com os animais, sabe? Não tem essa sensibilidade, porra, é um trabalhador que está ali, sabe, gente? Você está ali expondo o cara ao. É isso mesmo. Você vai, né, botar como target, como alvo, o cara que está trabalhando no açougue no mercado, vai filmar, fazer ele falar para você ter um corte. Olha, tá vendo? Eles não querem deixar a gente aqui. Eles queimam, o cara tá trabalhando, sabe? É isso mesmo. Isso me deixa assim, muito frustrado. É aquilo que a gente fala já sempre, todas as lives que a gente faz, com o professor Leon Denis, com você, a gente tem que politizar o movimento, e quanto é difícil. Assim como é difícil politizar a população para entender que ela faz parte de uma classe, que ela que ela é explorada, a direita não é amiga dela, a direita é inimiga dela, né? Que os capitalistas são inimigos de classe, né? Entender que o especismo é inimigo do veganismo, o bem-estarismo é um amigo falso, é aquele amigo que está dando tapinha nas suas costas e, né? Enfim. Aí a gente já pode, eu acho que a gente já fez eu quero falar mais do bem-estarismo, porque me colocaram num grupo de veganos da USP lá, e tem muita gente que não sabe o que é bem-estarismo, cara. Essa galera nova que está chegando. Então eu quero falar mais sobre o bem-estarismo, toda oportunidade, eu agradeço você de a gente falar sobre isso. E aí a gente já pode falar de um bem-estarismo prático, né? Que é a questão. Só um adendo aí. O pessoal não fala como que o capitalismo é brilhante na sua sanha de ganhar dinheiro, né? Porque essas ações faz com que eles ganham muito, muito mais. Então, se o cara estava ganhando X lá com a galinha nas gaiolas, ele passa a ganhar muito mais, porque vai ter uma produção maior e ele vai poder aumentar o preço do ovo, porque agora é o ovo ético, é o ovo legal da galinha que está felizona lá. Então é muito louco isso, é muito louco. Tanto é que até recebi uma pergunta numa caixinha com o Paulo, acho que é o nome dele, ele falou, você acha que esse sistema de exploração animal, nós precisamos derrotar o capitalismo para que esse sistema de exploração animal também seja superado? Alguma coisa assim ele perguntou, e é isso. Né? O capitalismo está aí para isso, né? Está aí para dar as ferramentas para explorar, e por isso que a gente tem essa intersecção de causas. Eu acho extremamente importante isso. E quem fala o contrário, olha, com todo carinho e respeito do mundo, você realmente precisa entender um pouco melhor as bases de luta, com quem está do seu lado. Essa mesma pergunta, a mesma pessoa, ela fez essa mesma pergunta, ela falou, mas como que a gente liberta os animais e não liberta os humanos também? Você acha que a gente tem que libertar os dois? Não tem como. E pessoas com fome, pessoas em situação de vulnerabilidade, eles vão comer o que tem, gente. Eles vão fazer o que tem que fazer para sobreviver. Enquanto essas pessoas estão sobrevivendo, você pode falar para a pessoa, ela tem a consciência, pode educar, ela pode ver verdade, os animais exploram, os animais sofrimento, isso é horrível, mas eu não tenho que comer hoje. Então, assim, se a gente não entender que são causas que se somam, esse negócio de, você está colocando os humanos numa causa que é só dos animais, sabe? Para com essa porra, mano, entende? A pessoa ela pode ser ter a maior sensibilidade do mundo, pode entender tudo. Se ela não tiver como sobreviver sem comer o que for que tiver para comer, não tem jeito. Não tem jeito, sabe? Nós temos que trabalhar assim,
com o humano junto, não é mais ou menos, é simplesmente entender que pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de fome, vai comer o que tem. Então, como é que você vai falar para uma pessoa que está passando fome, que ela conseguiu ler lá uma marmita com bacon? Você vai falar para ela, não coma agora, passe fome, porque, sabe, não tem cabimento um negócio desse. Não, isso aí é alienação, e isso flerta com o fascismo. Eu sempre falei que essas posturas são flertes declarados com o fascismo, né? Eu não tenho o menor respeito por esse tipo de pessoa. Nossa, não, e tem uma galera nova aí, você mesmo viu, uma galera nova fazendo uns vídeos com esse discurso de ódio. Ah, será que eu que vou ter que ensinar e salvar o veganismo e mostrar que o veganismo é só pelos animais? Sabe esse discurso do Salvador, antes que era bom, né? Era no passado que era bom, quando a gente misturava as causas. Esse discurso tá ligado com o quê, meu jovem? Tá ligado com o quê, minha jovem? Sabe, é um discurso fascistoide aí, sabe? Que eu não tenho o menor. Eu acho que essa galera chega a ser pior do que o veganismo liberal. Chega a ser pior, porque né? o veganismo liberal a gente sabe como enfrentá-lo. Agora, essa galera, elas flertam com o que há de mais hediondo, né? Que é o que? Primeiro, isolar as lutas, moralizar a luta, que é uma luta coletiva, colocar na esfera individual, simplesmente. E é uma galera, se você vê as posições políticas dessa galera, você vai entender muita coisa, né? Não, a galera me mandou uns par de vídeos aí. Eu tenho alguns seguidores que eu agradeço muito de coração. Eles me mandam muito conteúdo. O que você acha disso? O que você acha daquilo? Dá uma olhada. Eu recebi alguns conteúdos dessa galera nova que está chegando com esse discurso mais no ódio. Esse é o fato. No ódio mesmo. Né? E eu deixei bem claro, gente, eu não vou nem tocar no assunto, não vou nem. São pessoas insignificantes. O ex-vegano nutricionista lá faz um vídeo, eu falei, não vou, gente. Pessoa insignificante. Nunca falou nada no veganismo, nunca trouxe nenhum debate interessante para que a gente possa construir e avançar. Não vou dar. E os argumentos são toscos, são assim, de uma pobreza intelectual, assim, que não supera. Me mandaram uma dessas pessoas aí, Walter, chama essa pessoa para fazer live. Eu falei, você tá maluco? Primeiro que eu não tenho a menor afinidade. E segundo, eu vou ficar ouvindo uma pessoa que parece com todo respeito, se tem algum evangélico aqui, mas se parece aqueles evangélicos, mas aquele evangélico no pior sentido. Fervoroso. Não é aquela pessoa que cheia de dogmas, cheia de moralidade. Você tá louco. Bom, mas vamos tentar agora fazer a ponte aí, porque acho que tem a ver com o bem-estarismo também, que é a questão dos zoológicos, né? Que você... Sim. Inclusive, pessoas, amigos, tem uma live com o Croco no meu perfil do Walter Ponto, exclusiva sobre zoológico. Ele até deu um título muito legal, que é Os zoos são, né, lógicos, né? E eu achei do caramba uma live fantástica. O professor Leon Denis coloca livro Animais na Trama Abolicionista. Sim, da professora Sônia Felipe. Comprei, vai chegar quarta-feira aqui para mim. Isso eu não li ainda, vai chegar quarta-feira. Isso aí, Paulão mandando umas pérolas aqui. Paulão é a figura, cara. Eu gosto pra caramba do Paulão. Vai lá, manda lá. Fala lá dos zoos, se eles são lógicos. Então, o que aconteceu, que a gente teve aí uma publicação muito boa, né? Recente, mas eu só tive contato com esse artigo, com essa publicação foi feita em 2024, né, pelo Marcos Vinícius de Souza. O Marcos Núbia, deixa eu ver se eu tenho ela aqui, foi pela Universidade Federal de Uberlândia. Esse artigo é uma pesquisa científica mesmo, para analisar a realidade dos zoológicos no Brasil. O que realmente existe aí. Entendeu? Não é, vamos dar uma olhada. Não, o que essa pesquisa, foi uma pesquisa publicada, científica, bonitinho, e a conclusão que esse artigo chegou é que podemos inferir que 100% dos zoológicos não têm como prioridade a ciência no seu pilar institucional. Então, assim, por mais que você vai falar, tem um zoológico lá no Brasil, gente, 100% dos zoológicos não
tem nada de ciência. Isso foi um artigo muito bem feito. Ele levantou, estou abrindo aqui o artigo, estou com o artigo aqui, depois se vocês quiserem, quem quiser, me pede aí, eu mando, eu vou colocar naquele grupo nosso para a galera também ler e tal. Ele fala... Croco, não... faz um favor, que seria bem legal, até para ficar para a posteridade, coloca esse artigo, o link dele nos comentários, e coloca também no YouTube, porque aí quem for ver depois, vai lá, clica, eu acho muito importante. Coloco sim. Porque ele fala não só dos pilares educacionais, ele mostra que não existe qualquer estudo de base confiável que se pode afirmar que os zoológicos fazem qualquer programa educacional eficiente. Ele elenca a questão da preservação, que os zoológicos... Nós estamos falando de realidade brasileira, do Brasil. Que assim, essa questão da preservação científica ela é nula, ela é inexistente, zero. Que inclusive nos sites oficiais dos zoológicos sequer tem algo substancial que a gente pode usar na conservação de animais de vida livre, de recuperação de espécies, nada. O conhecimento adquirido do zoológico é um conhecimento para se manter aqueles animais em cárcere, é isso. Então, assim, não são veganos, não são... Foi exatamente... Alguém foi lá e pesquisou. Então, assim, pesquisou e viu que os zoológicos, eles não fazem o que eles falam que fazem. Erros de manejo grotescos. Eu posso citar um aqui que aconteceu na minha cidade, onde aproximaram duas jaguatiricas assim do nada. É um macho e uma fêmea, coloca junto. Eles se mataram lá dentro. Entendeu? Erros de manejo, a gente tem aí as girafas do Bioparque, que estão até agora, é o maior caso assim, descoberto de tráfico de animal do Brasil. Os animais continuam lá morrendo, sabe? Esse cruzamento de indivíduos que têm proximidades genéticas, ele levantou um dossiê da situação dos zoológicos no Brasil que expõe algo que a gente já vem falando há muito tempo. Zoológico, se você está falando conservação, preservação, educação ambiental, põe isso na sua cabeça, você que está assistindo agora ou depois. Isso é balela. Não existe nenhuma base científica que comprove que isso é eficaz. E não venha nos comentários falar do mico-leão dourado de novo. Está pegando uma espécie de um programa específico que trabalha com o zoológico, não para o zoológico, que pode ser que tenha dado certo, você quer validar tudo. Isso não existe. Então, assim, a gente já está vendo uma mudança progressiva dos zoológicos, tentando se distanciar, se chamando de zoo. Tem outros programas aí, tem alguns zoológicos que já estão se tornando santuários, porque está vindo uma nova resolução aí da Secretaria do Meio Ambiente, mas assim, temos que tomar cuidado também aí, né? Até que ponto virou, não é só mudar o nome não, entendeu? Nós temos que mudar aí o entendimento e principalmente o reconhecimento daqueles animais como indivíduos de direitos, desejos e vontades próprias. Eu botar o nome santuário ali e manter tudo como está, também a gente não é tonto para engolir assim tão fácil. Esse artigo, ele conclui algo ou ele é um artigo mais demonstrativo? Não, conclui. A conclusão, eu posso ler a conclusão dele para você aqui. Ele realmente fala, podemos concluir que os zoológicos, 100% deles não fazem nada. A revisão, ele fala que é fundamental que os zoológicos brasileiros reconheçam, ao menos, a pesquisa como prioridade. É necessário que os zoológicos promovam colaborações entre instituições acadêmicas para que o zoológico possa servir e contribuir de forma significativa para a fauna brasileira global. Então, assim, e o último parágrafo vale ressaltar que os zoológicos de aquários brasileiros estão na contramão e a cada dia mais distantes de se tornarem, de fato, instituição mundial do século XXI. Isso que a pesquisa científica deveria ser sempre a prioridade. Então, assim, ele conclui que os zoológicos e aquários brasileiros estão na contramão do que essa convenção, mas do que se entende como métodos eficazes de recuperação, de conservação, de educação
dentro desses locais. Então, está na contramão. Você entendeu? Então, Matheus, mas para! Então, sabe, se você está assistindo essa live, a única coisa que eu posso te pedir é se dá a chance da dúvida. Para de repetir o que você vem escutando. Dá uma olhada em você mesmo. Não confia em mim, não. Não confia no Walter também, não. Pronto. Vai dar uma olhada você mesmo. O resultado de tudo isso. Porque a gente vem falando isso há muito tempo. Os zoológicos eles são para entretenimento. É isso. Não importa o tamanho da jaula, não importa o tamanho. É entretenimento. Não existe outro pilar que valide a existência dos zoológicos. Como que está esse debate aí na Europa? Você se acompanha ou não? Acompanho, existe um debate muito interessante aqui, porém as leis que a gente tem no Brasil nessa questão de fauna e flora são muito melhores. Não estou falando se elas são aplicadas ou não, mas as leis são muito melhores aí. Aqui, particularmente aqui na Irlanda, o zoológico de Dublin eles têm uma organização chamada NARA e o Animal Rebellion. Eles estão batendo forte na questão que existe um elefante aqui no zoológico de Dublin. Um espaço relativamente pequeno para um elefante. Então existe sim essa discussão sobre até que ponto essas instituições valem a pena. Né? Teve um evento recentemente, que nem tem aí no Brasil, de abrir o zoológico à noite para as crianças verem como os animais estão, querendo dormir. Então cheio de luz, lanterna, um monte de gente falando. Isso repercutiu nas mídias aqui. E por conta de alguns maus tratos que foram flagrados em investigações dessas organizações, o zoológico está meio que em xeque aqui. A galera está, opa, não é tudo isso que eu estava pensando, não. Então a mídia hegemônica, vamos dizer assim, trouxe por conta desses escândalos de maus tratos, de maltrato aos animais, especialmente desse elefante. Então existe essa discussão, sim, existe. Mas o que eu não vejo aqui essa defesa acirra de profissionais ligados à conservação, biólogos, veterinários, zootecnistas, vão por aí, né, mas essa defesa assídua dos zoológicos como ferramenta importante de conservação. Em São Paulo fizeram o bizarro passeio noturno, né? O Paulo falando que em São Paulo também fizeram o passeio noturno, também fizeram. É bizarro isso, né? Bizarro. Vale lembrar que transformar o zoológico em bioparque. Então, agora eles estão usando isso aí. É bioparque, ou é zoo, ou é parque alguma coisa, ou eles colocam ali um entretenimento junto para ter o zoológico, entendeu? Eles estão querendo dar essa repaginada. Estão querendo dar essa repaginada para manter esses animais como cabide eleitoral e para angariar voto. É isso. Na live que eu fiz com você, que a gente falou só sobre zoológico, não falamos só sobre zoológico, a gente nunca fala só sobre uma coisa, mas com o zoológico central, foi brilhante, e a gente chama muito o debate, que é um puxão de orelha agora nos veganos, né? Que não basta para falar pelo fim do zoológico, né? A gente tem que politizar também esse debate, porque assim, não é simplesmente fim do zoológico. Tá, e aí? Vai pegar essa bichaiada e pôr aonde? Né? Então, eu queria só para a gente evoluir aí para se encerrando aí para uma outra etapa, a gente retomar isso brevemente, né? Porque também tem esse outro lado, né? Com certeza. É complicado isso daí, não é um debate fácil e é um debate que tem que ser travado em meios específicos, né? Junto a biólogos, a especialistas, acadêmicos, né? Porque, né, enfim, os vários estudiosos, né, os etólogos, os vários estudiosos aí da área animalista e também, claro, os ativistas, evidentemente. Sim, mas claro. O professor Leon Denis, o Zoológico de São Paulo, também abre à noite. O Paulo acho que comentou isso também. Se chama Noite Animal. É do caralho essa porra, né? Desculpa o palavrão, mas puta, dá muito ódio. Dá muito ódio. E aí, vamos falar dessa parte? Que é um rolê complicado isso aí, né, meu? Porra, porque eu sei, e aqui ninguém está cobrando nada, mas eu sei que vamos fechar o zoológico, mas a gente tem que, como você falou, tem que ir um pouquinho mais, a gente tem um pouquinho mais além. Ok, o que vai fazer com esses bichos? Só não dá para santuário, gente.
santuários estão super lotados, não tem dinheiro para pagar a conta de água. Você quer mandar um bicho, vamos pôr um leão, que come 5, 6 quilos de carne por dia lá? Como? Você quer mandar uma girafa que requer um espaço, um elefante? Então, assim, nós temos que entender, ok, é aquele negócio assim, é curto, médio e longo prazo. A gente não é idiota de não entender que vamos fechar o zoológico agora e depois a gente resolve o que dá. Gente, são seres vivos que estão ali dentro. Você vai fechar, ao menos você tem que ter um planejamento para garantir a alimentação, cuidado e um prazo para que esses animais sejam destinados para que a gente não troque 6 por meia dúzia. Eu tive um embate com um ativista da minha região que ele estava promulgando uma lei para que o município tinha que fechar o zoológico. Eu falei, olha, deixa eu ver essa lei. Essa lei tinha uma página, Walter, uma folha, falando o município tem que fechar o zoológico, não queremos mais zoológico. Aí eu falei para esse vereador, eu falei, vereador, no seu projeto de lei, imagina se esse projeto de lei passa, o caos que vai ser. Porque você não falou o que vai ser feito com os animais, você não garantiu que se os animais não forem destinados para santuários, eles vão estar cobertos, vão ter comida, vão ter profissionais para cuidar. Você não garantiu nada disso. Você fechou, fechou e agora? Esses animais vão fazer o quê? Porque uma lei, eu sei que uma lei dessa é muito difícil de passar, mas vamos pôr que um discurso desse passe, a gente fala assim, tá, os animais agora vão morrer de fome? Alguém garantiu o veterinário? Alguém garantiu um espaço para eles irem? Porque tirar da gaiola a arara, tirar a arara da gaiola do zoológico e colocar dentro da gaiola do santuário X, tá, me fala aí o que isso mudou. Sim. Então existe, aquilo que eu falei na última vez, eu venho trabalhando isso já há quase 3 anos, né, vai fazer 3 anos em dezembro, estou até com ele aqui, escrevendo aí, vamos ver, né, mostrar mais para frente, eu estiver bem lapidadinho, um plano nacional de políticas públicas para santuários de animais no Brasil. Então, escrevendo pontinho para pontinho o que a gente tem que entender, né, que a questão da criação dos animais, da reprodução, qual é que é o rolê dessa questão da reprodução, da gente fomentar a pesquisa, da conservação da fauna silvestre, do acesso a recurso financeiro. A gente aí a gente podia pensar num fundo onde multas relacionadas a crimes ambientais podem ser acessados por organizações que lidam com os animais para que se ajude financeiramente falando. Então, assim, é uma construção muito complexa. É interessante a gente começar com fashion no zoológico, mas se alguém olhar para a tua cara e falar, tá bom, o que você vai fazer com esses animais? Você não pode responder, vou mandar para santuário. Isso é um proibidaço. Não responda isso. Nós vamos mandar para santuário. Gente, qual santuário? Quais as condições daquele santuário? Qual a condição financeira, a saúde financeira daquele santuário? Certeza que ele consegue lidar com mais 4, 5 animais que vão viver 10, 15 anos lá dentro? Acho que são perguntas que a gente tem que começar a se fazer agora. A fase, o período do fashion no zoológico passou. Acho que agora a gente tem que falar fashion zoológico e começar a trabalhar, né, em algo que a gente consiga apresentar como uma solução temporária, permanente, de se debater. A gente precisa debater. Precisa chegar nesse ponto. É um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Exatamente. Pressionar onde tem que pressionar para que isso aconteça, e principalmente essa questão do financiamento e apoio governamental. A gente tem na Constituição que seria tutela do Estado esses animais. Tá? Esses animais estão com as ONGs. As ONGs estão recebendo do Estado por estar tutelando esses animais, ou coisa que deveria ser do Estado. Essas ONGs estão recebendo alguma coisa? Não. Por quê? Tem lei que fomente com que elas acessem algum fundo ambiental? Não tem. Vamos criar, vamos melhorar, vamos dar um jeito de fiscalizar esse fundo para também não vir bagunça e qualquer pessoa abre um santuário dentro da garagem. Você entendeu? Então, é uma discussão. Quando eu tenho esse tipo de debate com defensores do zoológico, principalmente aqui na Irlanda, né? Existem alguns amigos os irlandeses que, foi a primeira vez que eu vi um bicho na minha vida, foi no zoológico, aqui na Irlanda não tem nada. Então a gente tem que ter mais do que fecha zoológico. Eles vão perguntar, mas vai fazer o que com os animais? Quem que vai garantir o sustento? Quem que vai garantir os cuidados médicos?
esses lugares que vão receber os animais, quem me garante que ele vai ter o apoio do governo para parar de depender de vaquinha, rifa? A gente tem um santuário, um abrigo de animais muito famoso aí no Brasil, sem dar nomes, mas que tá fazendo, a pessoa está fazendo uma rifa do próprio carro, porque não tem de onde tirar dinheiro, os animais estão tudo lá. Então, assim, nós vamos tirar, não sei, botar meia dúzia, do que adianta isso? Ah, que bom, fechou o zoológico. Quantos os animais estão? Dentro da lavanderia, na gaiola de uma pessoa, porque não tem onde pôr. E você tocou num ponto fundamental. A gente, como que luta pela libertação dos animais humanos e não humanos, Sim, porque sim. para mim isso é veganismo, por mais que eu receba pancada, a gente tem que falar uma coisa. Você tocou num ponto central. A galera dos santuários fazem um trabalho hercúleo que eu admiro demais, eu respeito Sim. demais a galera dos santuários, mas a galera tá toda lascada, tá Porra! fudida de saúde, fudida de grana, fudida de tudo, não tem dinheiro, não tem incentivo, não tem apoio, os próprios ativistas, os próprios veganos, inclusive esses famosos, não movem uma palha. Inclusive tem muito vegano muito rico que não doa dinheiro, que poderia... Às vezes uma campanha de um vegano desse custeia o santuário talvez um ano. E a galera não faz nada. Então os santuários estão batendo caneca para Isso é tentar fato. sobreviver. Aí vem um maluco e fala, não, vamos fechar o zoológico, mete tudo no santuário. Até porque não dá, né? Porque tem animais ali que são animais que precisam de um manejo muito próprio, muito especializado, Porra! que não é o caso da maior parte dessas pessoas de boa vontade que estão nos santuários. Você foi de um santuário de leão, se eu não me engano, né? Quando você começou. Era tudo, né? Eles eram bem conhecidos pelos leões, mas tinha leão, tem leão, tigre, urso, cachorro, gato, gambá, carcará. Eu presenciei uma época onde a gente foi buscar dois leões numa carreta do lado de fora de um lugar, de um bioparque. Assim, por quê? A galera falou, tem que tirar os leões daí. Que bom, tirou. Onde vai pôr? O cara falou, já que a justiça mandou tirar, tirei. Tá aí na rua, agora o problema é seu, se vira. E, A gente e, foi buscar os dois. e outra coisa, né? A gente tem que ter uma cabeça científica, né? Leão come o quê? Carne. É isso. E aí? E aí, como é que vai fazer? É Entendeu? isso. Opa. E aí? Ela vai deixar morrer de fome? E aí? É, Não é fácil. Por isso que quando a gente. Boa noite, cheguei atrasado. Tá tudo certo. Chegou, tá tudo bem. É que a gente. Eu tô batendo nessa tecla agora, né, quando o assunto é zoológico. E a gente começar a pensar, ok, possibilidades alternativas e o que a gente precisa para sustentar. Que nem quando eu estava debatendo com esse amigo meu aqui na Irlanda, ele falou, mas você vai mandar para casa. Quem falou que essa pessoa, essa organização vai ter dinheiro para manter? Quem falou que vai ter? Porque, caro, não é barato. Você tem sim. um veterinário especializado, né, por exemplo, em leão, em grandes felinos. Tem que ter, se dá algum problema, você tem que ter uma clínica que tem um equipamento que consiga fazer exames em grandes felinos, você tem alimentação. E aí, como que você responde? Não, olha, junto com isso a gente precisa também brigar para um fundo, né, uma criação de fundo ligado ao Secretaria do Meio Ambiente, onde essas organizações, após ali aplicarem, após uma revisão, após serem ter essa checklist, elas poderem acessar esse fundo, para não ficar só dependendo de caneca e pedir dinheiro na esquina. Então, esse tipo de debate, eu acho que é importante a gente começar a trazer. Toda vez que você escutar falar sobre zoológico, você pensar, tá bom, mas como que a gente viabiliza o encerramento Sim. do zoológico? Como isso será viável? Porque a galera fala, não, vamos fechar, depois a gente pensa, os animais estão sofrendo agora. Se a gente fechar, nós vamos procurar, a solução vai vir. Eu entendo que a gente não precisa ter a resposta no agora, que os animais precisam do agora. Mas, gente, nós também temos que entender que se a gente fechar zoológico sem uma base para que esses animais continuem sendo assistidos, e aí, eles vão sofrer mais? Vão sofrer menos? Qual é que é o rolê? Os animais agora sem comida, sem veterinário, sem lugar, como é que vai ser isso aí? Então tem que tomar muito cuidado. Ainda bem que essa lei não passou, esse vereador retirou a lei. Primeiro foi para a plenária a votação, o presidente tirou, parou a votação no meio do rolê,
né, ter um debate, um negocinho, depois você fala, olha, gente, é isso, que bom. Ô, Matheus, então você é contra a gente fechar os zoológicos, não é que eu sou contra essa lei que vocês estão tentando propor, que não tem nem pé nem cabeça, vai colocar os animais sem assistência veterinária, sem nenhuma responsabilidade do Estado, até que esses animais sejam destinados, tá louco, entendeu? Tem que ser um pouquinho, porra, para de, tá bom, legal, fecha o zoológico, o que mais nós precisamos fazer? Os próprios santuários, né? Os santuários, se você for pensar, eles são mantidos por pessoas Doação. físicas, a sua maior parte, ou no máximo uma ONG. Porra, cara, isso deveria ser uma obrigação do Estado, né? O Estado Porra. deveria custear essas vidas, né? Em São Paulo teve por algum tempo o projeto da nota fiscal paulista, que você podia doar para santuário, uma lei que foi do deputado Feliciano Filho, se eu não me engano. Então, assim, são coisas nesse sentido que a gente precisa pensar. Esses lugares que receberiam esses animais, eles não podem depender de doação. Doação seria algo a mais. Eles têm que ter um acesso a um fundo ali rotineiro, um fundo mensal. Porque senão, não adianta. Nós vamos começar esse discurso, Walter, se a gente começar nesse rolê, até é interessante trazer um pouco desse assunto para a live, eu nem expus muito, mas vai começar que nem o que pode ser que está acontecendo na Costa Rica. Na Costa Rica. Eu fiz um vídeo também sobre isso. Ah, legal, vamos fechar o zoológico. Tá bom, dá uma olhadinha, como é que foi o fechamento lá. Tá pipocando agora o que? Um monte de zoológico particular. Que foi isso que o Estado falou, gente, é verdade. Nós se preocupamos com o meio ambiente, com os animais. Não quero mais zoológico. Tá bom, onde os animais vão? Para zoológico privado. É isso que a sim, gente quer? sim. Se a gente não ter ali um amparo, uma sustentação, não só jurídica, mas algo bem estruturado, é isso que vai acontecer. Vai ter um monte de zoológico privado. Não é mais tutela do Estado não precisa mais, faz o seu papel de bom moço de falar que não tem mais zoológico. Mas e os animais nesse rolê? Para onde eles estão indo? Né? Pois é. E aí que está o perigo, né, do veganismo e do ativismo, né, ou da militância, como eu gosto de falar, esvaziada sem trazer a politização das coisas. Você vê que tudo envolve, isso é um tapa na cara de quem prega que os assuntos não se misturam. Ao contrário, não tem como um assunto não misturar com Não o outro, tem. né? Enfim, os animais estão sobre a tutela de pessoas, de Estado, e a gente tem que discutir isso, e tem que discutir isso de uma maneira, sobretudo, científica, né? Porque, é claro, ética, filosófica, mas também tem que ter aí um envolvimento massivo de profissionais da área de zoologia, de biólogos, enfim, de todos os profissionais que são necessários para não sobrecarregar ninguém. E assim, Então, vamos reabilitar os animais e soltar na natureza. Tá bom. Se a gente não tem um amparo que aquela área de soltura está protegida, como é que nós vamos soltar? Onde nós vamos soltar os animais que podem ser soltos? Entendeu? Que Onde? Onde natureza? você vai Que colocar natureza? uma onça? A Que natureza que o natureza? agro está destruindo? A natureza que o agro está destruindo? Né? Entendeu? Vamos... Ou seja, quem quer a libertação dos animais dos zoológicos também tem que estar aberto e tem que estar na frente da luta contra o agro. Porque se a gente quer que os animais voltem para a natureza, a gente tem que ter natureza. Vai fazer o que com a natureza? Se está tudo destruído. Entendeu? Então é muito mais complexo do que fecha no zoológico. Fecha. E aí? O que faz? O que fazemos depois? Eu não estou falando que a gente tem que ter a resposta. Por favor, não me fale, você acha que todo mundo tem que saber tudo. Não, mas ao menos você tem que entender que é mais complexo do que somente trancar a porta do zoológico e ir embora. Você tem que pelo menos entender isso e dali para frente a gente vai debatendo, vai descobrindo, vai identificando. Mas a gente tem que entender que, fechar zoológico por fechar não resolve o problema. Não liberta os bichos. Perfeito. Eu concordo em gênero, número e grau. Tem uma live para quem quiser mais detalhadamente, minha e do Croco, tá lá no meu canal, lá no YouTube, Walter Ponto, que ele fala muito sobre isso, a gente fala bastante, o Croco especifica, dá vários exemplos, eu acho bem instrutiva. E quem quiser também falar mais sobre isso, o Croco é uma pessoa que já vem alimentando e estudando esse assunto, como ele mesmo diz, há muito tempo. Eu gostaria, Croco, que todo mundo convidasse você para falar disso, porque é um assunto um assunto muito importante, é um assunto negligenciado, é um assunto que a gente não sabe muito bem o que falar.
e a gente fica muito num rolê superficial, e tem que trazer que realmente teoricamente quem está é um assunto estudando. meio novo ainda, né? Um assunto meio novo, chegou agora, a gente passou pelo circo, foi aquele caótico, mas passamos, por mais que existem alguns deputados querendo retomar o circo, mas enfim, nós passamos, acho que é a mesma coisa do zoológico, é um assunto meio novo, entre aspas, aí, mas que a gente, como ninguém obrigou a gente a militar, ninguém obrigou a gente, mas já que a gente está falando, é interessante a gente ter esse entendimento, olha, nós temos que pensar além do fechar a porta e sair correndo, né? Sim. Croco, eu sei que você está já coçando o olhinho aí, porque aí já são mais de meia-noite e meia, e o Croco tem bebês aí na vida dele, ele acorda de madrugada, Minha então lindeza. não quer, 5h30 eu da não quero, manhã ela vai estar no Giraia, porque amanhã eu vou levar, nós vamos levar a Sol num passeio de barco aqui na Irlanda, porque tem várias ilhas. A Irlanda é uma ilha, mas tem várias ilhotas que são tipo parques preservados, não pode construir nada, e tem a reprodução daquele papagaio do mar. Não sei se você já ouviu falar, é um passarinho que pretinho e branco, e tem o bico todo coloridinho, é lindo. Então aqui tem vários santuários desses animais, santuários não no sentido de construção, mas são lugares que ninguém pode chegar, ninguém pode subir, ninguém pode ir. Então a gente vai com o barco, amanhã a gente vai levar ela para ver a nidificação desses pássaros, o como eles são importantes. Então ela tá na pilha, com certeza 5h30 da manhã ela vai estar. registra para a gente ver um pouquinho também. Vou sim, vou levar as câmeras, vou sim, vai ser um passeio bem legal. Querido, eu deixo você com as suas considerações finais aí. Bom, primeiramente e ultimamente, já que nós estamos finalizando, mais uma vez, Walter, obrigado mesmo pela oportunidade de poder conversar com você. É sempre um prazer. Quero muito fazer isso com mais frequência. Vocês viram, né, que a produção de conteúdo de publicação minha caiu um pouquinho, caiu sim. Né, voltei à sala de aula, voltei a ser professor. Sou professor agora aqui na Irlanda, eu trabalho com adultos com Legal. deficiência e eu coloco sim um pouco de veganismo. Um exemplo meio fora do assunto, mas olha que interessante, Walter. Um dia eu estava conversando com eles, a gente está falando sobre música. E aí eu falei para eles, olha, me dê 5 referências, vamos falar sobre 5 referências de pessoas pretas na música. Você acredita que eles não conseguiram achar 5? Não é. Como assim? Eu falava para os meus alunos, como assim vocês não conseguem achar 5? Então, assim, olha que maluquice, né, cara? Como assim você não consegue achar 5, gente? Mas, enfim, só desabafando aqui. Eu voltei para a sala de aula, estou super feliz. A gente fala sobre veganismo, fala sobre os animais, fala sobre ciência para os alunos, né? Então, por isso que a questão dos conteúdos, eles caíram um pouco. Eu estou pegando algo que realmente eu falo, olha, aqui eu consigo, né, azucrinar a cabeça de alguém. Então, aí eu pego para fazer. Mas, obrigado pelo convite. Sempre que a gente puder somar, por favor, me avise. E é muito bom ter você aí nessa caminhada, camarada. Espero que a gente possa continuar sendo a contracapa desse discurso que todo, né, da hegemonia, né? É um prazer estar com você aí do lado, como parceiro nesse discurso de contracapa, para falar que vamos ter mais produtos nas prateleiras, que os animais vão ser libertos. Isso aí. A luta é grande, a luta é colossal. O que eu falo assim, mas você tem que focar numa luta. Eu não vou focar em luta nenhuma, vou focar nas lutas. Enquanto é isso aí. O Che Guevara fez aniversário semana passada, 97 anos. Eu gosto muito da frase dele, né? Se você treme de indignação perante uma injustiça, então somos companheiros. Então a nossa luta é pela libertação dos animais, pela libertação do animal humano, pela libertação de todas as opressões, pela libertação da natureza, pelas libertação da Palestina, pela libertação da Palestina livre do rio ao mar. E é isso. E quem não gosta, fica aí com o seu discurso, como diz... fica aí com o seu discurso ecofascista, como diz o Paulo, fica aí com esse discurso e ponto, né? E a gente vai seguir lutando e não me venha pedir para te dar a mão, não.
Não. Entendeu? Não venha gravar vidinho dando chilique, a galera está me atacando. Gente, é isso. Você expôs. Você foi, botou a carinha na câmera e falou, seja preparado a receber o contraditório, mesmo que for de veganos. É isso. Você quer que quem que aponte essa incoerência? Comer um churrasqueiro? Não, vai ser a gente mesmo. Aqui, antes de a gente finalizar, o Leão falou assim, há alguns anos estava no Enda, uma moça pegou o microfone e disse que o grupo dela era um braço do Alf, eles não divulgam assim, mas enfim, elas tinham invadido uma faculdade, resgatado alguns camundongos e soltado na natureza. Ai, meu Deus, o cu cai da bunda. Pegou um rato do laboratório, soltou na natureza e falou, aí, libertação animal, olha os ratos aqui, ó. Meu Deus, onde estamos? Ai, Deus, Aí dá vontade de lembrar do Chaves, né? Como você é burro, meu. Aí dá zero pra ele. Dá Então, zero por isso, pra ele. a gente não pode nisso, a gente tem que ir um pouquinho mais. Eu sei que o coração fala, ele tem que falar, mas quando a gente vai fazer ação, quando a gente vai discutir, debater, não vai somente com o coração, gente. Presta atenção aí quando soltar camundongo branco na mata. Aliás, nessa live que eu me referi, o Matheus explica até o que fazer quando você tem um animal silvestre, enfim, ele explica uma série de coisas. Vão lá no meu perfil, lá vejam essa live. É isso, Matheus, obrigado, é sempre uma honra. Tem pessoas que são cativas aqui, todo mundo que fale um discurso libertário vai estar sempre com as minhas portas abertas. Eu sou pequenininho, meu trabalho não é perfeito, não tenho dinheiro, minha câmera não é foda, meu microfone não é foda, mas a gente está falando de conceito, de teoria, a gente vai morrer lutando pelo que a gente acredita. Eu falo sempre que as nossas ideias e os nossos ideais e aquilo que a gente luta vale muito mais que a nossa própria vida. E é por isso que a gente faz o que a gente faz. A gente não ganha R$1, a gente só toma pancada, é hater enchendo o saco. Olha. Às vezes até ameaça de morte. Às vezes até ameaça de morte, como o professor Leon Denis aqui, que foi ameaçado inúmeras vezes enquanto era professor, inclusive, e você já foi ameaçado, eu já fui ameaçado, e tanta gente já foi ameaçada, mas a gente não abaixa a cabeça, não, porque nossa luta é incomensurável. Eu agradeço, te desejo um bom sábado, um bom final de semana, curta aí com a sua pequena. A todos aqui que tiveram com a gente ao vivo, obrigado. Quem vai ver essa live depois, obrigado também. Ajudem a divulgar esse conteúdo de alta qualidade. Para de compartilhar qualquer conteúdinho, compartilha o conteúdo do Walter, pô. Qualquer coisa vocês põem lá nos seus stories. Olha o que essa pessoa falou, que ridículo. Gente, o algoritmo gosta disso. Pega essa agora, vamos fazer isso agora. Você que está assistindo essa live, não live. Você está assistindo depois. Então, ó, você vai fazer agora, a gente vai esperar. Você vai fazer agora, você vai clicar nessa setinha aqui assim, ó. Vai clicar, vai compartilhar. Vamos dar uns 5 segundos para ela fazer isso aí. Vamos lá, a gente vai esperar um pouquinho. Vai lá, vamos lá fazer isso aí. Compartilha isso aí. Não quer, a gente quer ver, você vai compartilhar, né? Então vamos lá, a gente espera para finalizar. É isso, compartilha. Que bom, compartilhou, então tá vendo? É isso. Aliás, o Matheus tem algo que eu não tenho. Ele além de ser uma pessoa... Não, além de ser uma pessoa brilhante, ele tem um bom humor. Ele faz um ativismo, uma militância com um bom humor que eu gostaria de ter. Eu não tenho, eu sou mais sisudo, mais carrancudo. E a Fabiana entrou aqui e falou que te adora. Daí eu falei, eu também adoro. Tamo junto. Então tá bom, Matheus. Obrigado, querido. Gente, uma boa noite. Quem quiser achar o Matheus, segue nós. E mãe, tô com saudade de você, mãe. Eu tô vendo que você tá aí. Mãe, tô com saudade, beijo. A sua mãe é a... Essenciale Lélia. Ela tá aqui. Como que é o nome da sua mãe? Lélia. Dona Lélia, obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. A senhora tem um grande filho.
Obrigado a todos, sigamos e até a próxima Sigamos. live. A semana que vem eu não vou fazer live, a semana do meu aniversário, eu tô precisando descansar um pouco, eu vou cuidar um Descanse, pouco de mim. companheiro, descanse. Mas a Sim. outra já volta, já tem lives marcadas aí e a gente vai para o arrebento. Obrigado a Né? todos. Tchau, tchau. É isso, gente. Beijo, Obrigado, tchau. Matheus, mais uma vez. Obrigado. Boa noite É para você. Boa nóis. madrugada, né? Amém. Vai ser boa. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.